E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero comentar um pouco, a respeito de um comentário que está no vídeo que tem aqui no canal, com o nome de São Pedro, o Escolhido. Então, nesse vídeo, com esse nome, São Pedro, o Escolhido, tem um comentário de um rapaz, de um irmão, que, com todo respeito, que eu tenho a ele mostrou também uma pessoa equilibrada, e não é aquele cara, desequilibrado que vem ofendendo, Eu gostei dos comentários dele, e nesse vídeo eu quero me estender mais, sobre o comentário que ele fez a respeito, de São Pedro. Naquela passagem, de Mateus 16, no versículo 16 ao 19, aonde Jesus fala com Pedro. Logo mais aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês esse texto, Vou trazer esse texto aqui para a gente ler junto e para a gente refletir. Mas a interpretação dele me pareceu, com todo respeito, muito fora da realidade, Uma explicação muito estranha, muito estranha. Porque ele fala que quando Pedro diz: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo", Jesus diz que foi o Pai quem revelou a Pedro. Jesus diz: "Não foi a carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu". Ou seja, Jesus está dizendo que foi uma revelação e não uma manifestação. Não foi Deus que falou na boca de Pedro para Jesus. Primeiro ponto, porque Deus já sabia quem é Jesus. Jesus perguntou para Pedro: "E vós, o que dizer que eu sou?" Perguntou para Pedro. Jesus perguntou para Pedro, Jesus não perguntou para o Pai. O Pai já sabe. Os dois estão em plena comunhão. Então não tem necessidade de Jesus perguntar para o Pai e o Pai dizer: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo". O Pai ia dizer: "Não, tu és meu filho". Então a resposta de Pedro foi de Pedro. Só que foi revelada pelo Pai, o que é diferente. E a outra questão é que ele disse que quando Jesus disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", ele disse, na interpretação desse irmão, que Jesus falou de si mesmo, que foi Deus Pai que falou na boca de Jesus, do Filho. Que nessa hora, Jesus apontando para si mesmo, isso é o comentário dele, Jesus apontando para si mesmo, e o Pai disse, sobre esta pedra, entendeu? Sobre esta pedra, Jesus apontando para si mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que também é muito estranho e não faz sentido. Porque Deus Pai, e Jesus Cristo, Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, eles estão em plena comunhão. Então, logo não tem necessidade de um falar na boca do outro. Quando se fala que Jesus é a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. E não aquela coisa de Deus falar na boca do Filho. Ou o Filho falar na boca de Deus. Não. Ali Jesus falou por ele mesmo. Não foi o Pai que falou Jesus. É uma coisa bem estranha. É uma explicação bem estranha. Veja. Se o Pai falou na boca de Pedro, depois passou para a boca de Jesus e falou na boca de Jesus, veja que coisa estranha. Então o Pai teria usado ali Pedro, e Jesus como um teleguiado. Não tinha necessidade deles dois ali. O Pai já sabe de tudo. O Pai já sabe quem é o Filho. Então não tinha necessidade de dizer: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo". O que Pedro falou, que foi revelado a Pedro e não falado ali da boca de Pedro. Não Deus que disse: "Não, tu és". Se fosse Deus falando com o Filho, ele ia dizer: "Tu és meu filho". Como eu vou mostrar no outro trecho, quando Deus se revelou, quando Deus Pai se manifestou. Em seguida no vídeo eu vou mostrar para vocês um texto onde o Pai se manifesta, que é totalmente diferente. Ele não usa a boca de outra pessoa para falar. Vocês vão ver no texto bíblico que eu vou mostrar para vocês aqui, na sequência do vídeo. Entendeu? Então,
E quando Jesus diz, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus apontando para si e o Pai falou. Veja que coisa estranha. Jesus aponta para si e o Pai fala. Não, Jesus falou, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Ali não houve manifestação do Pai, de Deus Pai. Ali foi a conversa de Jesus com Pedro. De Jesus com Pedro. Né? Como eu falei para vocês, é uma coisa bem estranha. O Pai, nesse momento onde Jesus disse que sobre esta pedra edificaria a minha igreja, nesse momento o Pai interfere e entra na conversa. É muito estranho. Porque Jesus estava perguntando para o ser humano quem ele era. Né? Jesus disse, pergunta ao povo o que eles acham quem eu sou. Né? E por último perguntou aos discípulos, e vós quem sabe quem dizer quem eu sou? Jesus não estava perguntando para o Pai. O Pai já sabe quem ele é. Entende? Então é uma explicação totalmente fora da realidade. Né? É totalmente fora da realidade. Jesus estava pesquisando quem ele é para o ser humano, para mim, para você, para os apóstolos naquele momento. E não para o Pai já sabe quem ele é. Aí Jesus disse, não foi a carne nem o sangue que a gente revelou isso, foi meu Pai. O Pai revelou a Pedro. E não fez de Pedro uma marionete para falar na boca de Pedro. Entende? E ficaria muito estranho, né? Falar na boca de Pedro e ele mesmo responder. Entendeu? E ele mesmo responder. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Não faria sentido, né? Deus falando com Deus. Entendeu? Aí seria Deus, né, falando com Deus. Não faria nenhum sentido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na sequência do vídeo, né, o texto de Mateus 16, o versículo 16, né, ao 19. Para a gente fazer aqui, né, mais um pouco de reflexão. Verificar que não tem cabimento, né, uma interpretação desse modo. Beleza, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o texto para a gente refletir mais, um pouco mais. Acompanha aí. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus então declarou, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, como vocês viram, né, como está escrito, né, Simão responde, tu és o Cristo, filho de Deus. Né? Tu és o Cristo, filho de Deus. E Jesus disse, não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, né, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando de uma igreja visível, de uma pedra visível. Né? É que os irmãos protestantes, eles distorcem, eles não, talvez não escutem direito o que a igreja fala. A igreja não está dizendo que Pedro é o fundamento da coisa, que Pedro, né, é a pedra angular. A igreja nunca disse isso, né, que Pedro é a pedra angular, o fundamento de tudo. Não. Né? Aí seria uma idolatria, colocar Pedro como Deus. Né? Não. O fundamento é Jesus Cristo. Né? Paulo diz isso. Ninguém ponha outro, né, fundamento, porque já tem o fundamento, que é Jesus Cristo. A pedra angular é Jesus Cristo, não é Pedro. A gente sabe disso. Né? Mas eles colocam no comentário dele, como a gente está dizendo que o fundamento é Pedro. A gente está dizendo que o fundamento é a pedra visível. Nosso Senhor Jesus Cristo não quis deixar uma igreja espiritual no espaço, né? Sem um corpo, sem uma identidade. Muitos estão dizendo, não, a igreja é espiritual. A igreja precisa de um templo. Né? A igreja precisa de um corpo físico, humano. Assim como todas as instituições do mundo, todos os governos do mundo, não é um governo de faz de conta, digamos assim, né, nas nuvens, totalmente espiritual, não. É um governo humano. A igreja tem um governo humano. E Deus quis deixar um governo humano. Porque, senão, como é que ia guardar as coisas, né? Os bancos, os utensílios da igreja. A parte física da igreja. Pedro é a parte, né? É a pedra física da igreja, a pedra visível. Aonde vai
reunir os irmãos. No vídeo, Pedro, né, o escolhido, lá, né, eu falo o texto bíblico lá do Atos dos Apóstolos, né, onde Pedro se levanta, né, no meio depois de uma discussão, e diz: vós sabeis que desde o princípio Deus me escolheu. Quer dizer, ninguém revidou naquela hora. Todo mundo sabe que Pedro era o líder visível. E todo mundo sabe que Jesus Cristo é a pedra angular, que é o sacerdote por excelência, né, que é a pedra por excelência. A gente sabe disso, que Jesus Cristo é o fundamento. Mas ele quer deixar um fundamento físico, humano também, como tem os governos humanos. Então a igreja não podia ser só espiritual. Entende? A igreja não podia ser só espiritual, como muitas pessoas comentam. Então Jesus Cristo estava falando de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja humana, a igreja que vai peregrinar na terra, que vai ter os mártires, que vão formar a Bíblia, né, para trazer para mim e para você. Essa igreja não é uma igreja espiritual apenas, entende? Tem um corpo físico. Então o que os irmãos protestantes não entendem é isso. Que precisa de um governo. E precisa de ser um governo, né, ordenado. O apóstolo Paulo fala claramente isso lá em Gálatas 2, versículo 2. Né? Em Gálatas 2, bem no início, né, Paulo diz assim, que subiu a Jerusalém por causa de uma revelação. Veja só, foi revelado a Paulo que sem os líderes da igreja, já naquele momento da igreja nascente, sem os líderes da igreja, o trabalho é em vão, diz o apóstolo Paulo. Será que isso não está escrito na sua Bíblia? A Bíblia dos protestantes? Entende? Quer dizer que sem os líderes da igreja, o trabalho é em vão. Aí vem um cara aqui no comentário, vem comentar aqui agora e vem até me ofender, dizer que eu estou interpretando errado. Não está escrito isso na sua Bíblia? Paulo não escreveu isso? Lá em Gálatas 2? Fui a Jerusalém por causa de uma revelação. Fui conversar com os líderes da igreja, né? Expor o evangelho que eu estou fazendo, que eu estou pregando. Entendeu? Que Paulo está falando isso. E ele diz, por causa, para não ocorrer, né, que eu esteja trabalhando em vão. Ter corrido ou está correndo em vão, diz o apóstolo Paulo. Entende? Porque daí não é uma coisa organizada que tem um líder visível. Os protestantes parece que eles não gostam de um líder visível. Né? Visível, uma pessoa visível, um governante visível. Mas a gente não tem que obedecer, né, as leis civis do país, as leis de trânsito. São pessoas físicas, visíveis, né, humanas que fez essas leis. A gente não precisa obedecer. Ou a gente obedece ou é multado, né, ou tem um grande prejuízo se a gente não obedecer o presidente, o governador, o prefeito, né, a polícia. Entende? Agora, a igreja, eles se revoltaram, eles não querem obedecer a ordem da igreja. Entendeu? E a Bíblia está cheia de versículos sobre esse tipo de pessoas, sobre essas pessoas que causam divisões, sobre essas pessoas que não suportam a sã doutrina, porque é um homem que está lá na frente. Então, meu amigo, quando você vê um policial, você bate nele, porque é um homem que está fardado e com a arma no quarto. É um homem lá, mas, por exemplo, ele tem a autoridade de me prender, de prender você, se a gente fizer coisa errada. Né? Se a gente não pagar nossos impostos, o governo, alguém vem e toma nossa casa, toma nosso carro. Ah, mas é um homem. É um homem. Agora, quando a igreja pede para você confessar, não, mas foi o homem que pediu para me confessar. A igreja fala tal coisa, foi a igreja que falou, foi um homem que falou, não foi Deus. Entende? Então vocês vivem no mundo da lua, desculpe. Mas vocês vivem no mundo da lua. Não tem cabimento para ser protestante. Para quem lê a Bíblia, honestamente não tem cabimento. Tem que distorcer tudo. Né? Jesus quantas vezes falou em parábola, comparando o reino do céu com coisas físicas aqui, para poder você entender. O reino do céu é comparado a alguém que joga rede no mar. Parte física. Né? Quer dizer que se você vê um pescador jogando uma rede no mar, mas não foi Deus que jogou a rede no mar, foi um homem que jogou. Então eu não vou comer daquele peixe. Entende? Então quer dizer que eu, com meu humilde pensamento, não vejo cabimento no mundo para protestante. Vai abrir mais debate. Mas eu só estou explicando que não tem argumento. Vocês não têm argumento. Com toda a franqueza, né? Não existe um argumento protestante cabível. Entende? Quer ser santo? Vocês querem ser santo, porque a igreja está pecando. Querem ser santo? Vocês podem ser santo aqui na igreja católica. Que nem os santos foram. Vocês podem ser santo aqui. Vocês podem deixar de beber aqui, deixar de fumar, deixar de fazer coisas erradas aqui na igreja católica. Entendeu? Com o seu batismo aqui. Vocês podem dar exemplo aqui na igreja da mãe. Não tem como vocês saírem. Né? Não tem por que vocês saírem. Porque, como eu falei, se você não quer obedecer a ordem da igreja, mas vocês obedecem a ordem civil das pessoas, do país que você mora, né? Da cidade que você mora. Você tem que obedecer a alguém.
A questão é a desobediência. Porque tem que obedecer só a Deus, só a Deus. Não existe isso. Deus deixou a igreja física para a gente obedecer. E as leis físicas também para a gente obedecer. Entende? Então eu vou mostrar para vocês agora. Seguindo a leitura, né, de Mateus. Seguindo a leitura de Mateus. Depois, né, quando Jesus diz assim, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, que Jesus não está falando dele mesmo, está falando de Pedro, que era a pedra visível. Que é isso que vocês têm que aprender a interpretar, é isso. Jesus é o fundamento. Né? Jesus é a pedra angular. Ninguém está dizendo que é Pedro. Entende? Mas depois, quando Jesus disse que sim, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, Jesus diz assim ainda para Pedro. Veja, não tem cabimento de ter sido o Pai que falou. Eu te darei a chave do reino dos céus. Jesus está falando para Pedro. Por quê? Eu tenho certeza disso. A Igreja Católica tem certeza que Jesus está falando para Pedro. Porque Jesus já tinha a chave do céu. Jesus pode entrar, Jesus veio do céu, Jesus pode ir e voltar na hora que ele quiser do céu. Entende? Então Jesus já tem a chave do céu. Então não vai me dizer que, Jesus, que Deus estava falando para o filho ali também. Não. Jesus está falando para Pedro. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares aí na terra, tudo que desligares aí na terra, será desligado no céu. Jesus não está falando para ele mesmo, e nem o pai está falando para o filho. Porque o filho não tem necessidade de chave. Entende? O filho não tem mais necessidade de chave. Quem tem necessidade de chave para entrar ou sair somos nós. O pai já tem, o filho tem acesso, né, ao céu. Ele veio do céu. Entende? Então, está vendo que é um argumento que não se sustenta? Quando você entende, não se sustenta. Porque Jesus está falando para Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Jesus não ia dizer, eu me darei a chave do reino dos céus. Porque ele já tem a chave do reino do céu. Ele é o filho do Pai. Né? Ele e o Pai é um, ele diz, está em plena comunhão. Então, como interpretar isso? Né? Vai dizer que não, ele tem a chave do reino do céu. Jesus tem tudo, ele tem tudo. Mas ele quis dar a um homem. Né? Depois ele diz lá em Lucas 22, 32, ele diz para Pedro confirmar os irmãos na fé. Ele mostra claramente que ele quer um líder visível. Pecador. Exatamente, pecador. Assim como o policial que lhe multa, ele é pecador. Mas você tem que pagar a multa que ele multa, não tem? O governador, quando ele multa, ou quando você não gosta, mas ele não é o pecador, ele é pecador. Mas você não tem que obedecer a lei dele? Tem. E por que você não obedece a lei da igreja? Porque o diabo enganou. Né? Porque o diabo colocou lambança na cabeça das pessoas. Né? Aí eu não posso obedecer, porque é a igreja, eu estou obedecendo a um homem. Meu amigo, quando o guarda lhe parar, você passa direto para você ver o que acontece. Você tem que obedecer sim um homem. Você tem que obedecer a lei civil. E onde já se viu isso? Aí você queria que a igreja fosse só espiritual. A igreja é só espiritual. Não vai nessa não, meu amigo. Não é só espiritual não, é dureza aqui. Ó. Os mártires derramaram o seu sangue, né? Derramaram o seu sangue para eu e você estar hoje conversando. Para eu e você hoje ter uma Bíblia. Então Jesus falou de Pedro, sim. Pedro é a pedra visível, né? A pedra humana. Não confundir, né, com a pedra angular, não confundir com o fundamento que é Jesus Cristo. Entendeu? Em seguida eu vou mostrar para vocês agora um texto, para vocês verem quando o Pai se manifesta, a diferença. Eu vou mostrar em Mateus, também no mesmo livro, em Mateus. Existem outros versículos, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou mostrar mais uma passagem bíblica para a gente entender perfeitamente esse texto, né, de Jesus e Pedro. Em Mateus, vou mostrar para vocês agora o texto, em Mateus 3, o versículo 16 e o versículo 17. Confere aí, né, essa leitura que a gente vai fazer agora. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer, como uma pomba, e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, esse é meu filho amado, nele está o meu agrado. Então, viu o contexto da leitura? Que é praticamente o mesmo, mas que a manifestação do Pai e do Espírito Santo não se dá nem em João Batista e nem em Jesus. É outra pessoa. Ele não usa como marionete, ninguém. Não usa como um teleguiado. Veja, quando Jesus saiu da água, após ser batizado por João Batista, o céu se abriu, desceu sobre ele um espírito em forma de pomba, né, o Espírito Santo, e uma voz do céu disse, este é meu filho amado, nele está o meu agrado. Veja, né,
Lá em Pedro, Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus disse, sobre ti edificarei a minha igreja. Veja aqui nesse diálogo de Jesus com João Batista. E quando o Pai entra na conversa, não entra na boca de João Batista e nem na boca de Jesus. Entende? Entendeu? Quer dizer que a voz do Pai não saiu da boca de João Batista e nem da boca de Jesus. Saiu do céu. Este é meu filho amado, nele está todo o meu agrado. Entende? Quer dizer que quando João Batista falou, foi João Batista que falou. Né? Quando Jesus falou, foi Jesus que falou. E quando o Pai falou, foi o Pai que falou. E quando o Espírito Santo desceu, foi o Espírito Santo. Então, veja, a manifestação aqui da Trindade Santa. O que não aconteceu lá em Jesus com Pedro. Lá Jesus estava perguntando para o ser humano o que é que vocês acham que eu sou. Jesus não tem necessidade de perguntar para o Pai o que ele acha que ele é. Né? E o Pai não tem necessidade de dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele ia dizer, tu és o meu filho amado. Como ele disse aqui agora, nessa passagem que a gente acabou de ler. Né? O Espírito, né, desceu em forma de pomba. João Batista viu o Espírito descer em forma de pomba sobre ele e permanecer. E o céu se abriu, né? E uma voz do céu disse, este é meu filho, nele está todo o meu agrado. Nele está todo o meu agrado. Aqui, né, em Mateus 3, 16 e 17, aqui foi o Pai que falou. Mas o Pai não usou ninguém como marionete, nem como teleguiado. Entende? Não usou João Batista. Alguém vai dizer, não, foi a voz do próprio Cristo que disse, esse é meu filho. Não faz sentido Jesus ter de dizer para ele mesmo, né? Eu sou o filho amado. Não faz sentido. Foi o Pai, a voz que saiu do céu, que disse que esse é meu filho amado. Entende, meus irmãos? Então, esse tipo de coisa, por essas interpretações erradas, muito equivocadas, é que tem tanta igreja. Né? Infelizmente, tem tanta igreja protestante, de todo tipo de mentalidade. Hoje, existem igrejas. Eu fico pensando, meu Deus, né? Cada uma dessas igrejas traz a sua própria verdade e usam a Bíblia. Cada uma delas usa a Bíblia. Né? Usa a Bíblia. Não obedece à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo de se unirem, né? e ser unido à cabeça visível da igreja, que é o Papa, que é Pedro, né? O primeiro Papa. Entende? Quer dizer que são gente desobediente, né? Por soberba, por dinheiro, às vezes, né? Cada um quer pegar a Bíblia e quer montar a sua igreja, né? E falar de Deus. Não quer ser fiel, né? à sã doutrina. A Bíblia está lotada de versículos assim. Que as pessoas que não querem ser fiel, né? À sã doutrina. Paulo combatia isso, né? Paulo, que eu já falei para vocês, né? Que Paulo disse que sem a igreja, que sem os líderes da igreja o trabalho é em vão. As pessoas leem, ó, não está nem aí. Como tem um vídeo aqui também no canal, que o título do vídeo é assim, que o título do vídeo é esse, né? Só fazem isso porque é com Deus. Só existe essa bagunça porque é com Deus. Porque com a lei civil ninguém faz. Ninguém funda aí uma polícia paralela, né? Uma medicina paralela, não funda. Ninguém se diz policial aí, a não ser passar por um concurso. Entende? Então quer dizer que são esse tipo de coisa que você precisa aprender. Beleza, pessoal? Então para o vídeo não se estender mais, eu acho que deu para entender agora a diferença de quando o Pai se manifesta, né? Que o Pai se manifestou em Mateus, né? 3, 16 e 17, a voz do céu, e não da boca de Jesus nem da boca de João Batista. Diferentemente do que o irmão falou, que a voz saiu da boca de Jesus dizendo que a igreja, dizendo que sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Jesus está falando de Pedro, da pedra visível. A gente não está tirando nada de Jesus. Não está dizendo que Jesus não é o fundamento. Jesus é o fundamento, é o nosso Deus, é a pedra angular. Beleza? É só estudar um pouco, é só meditar um pouco, pedir ao Espírito Santo discernimento, que a gente chega lá. Compartilhe esse vídeo aí, né, com todos os seus amigos, se inscrevam aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fiquem com Deus.